Volta hoje, veterano oficial de inteligência do Corpo de Fuzileiros Navais, ex-inspector de armas das Nações Unidas e agora um dos analistas militares mais requisitados, alguém que tentávamos trazer ao programa há muito tempo. E fico feliz em ter você de volta pela segunda vez. Bem-vindo de volta, Scott. Muito obrigado, senhor. É sempre uma honra e um privilégio estar aqui com você. E é um privilégio tê-lo, porque sei que você é realmente uma daquelas vozes mais procuradas. Muita gente quer ouvir o que você tem a dizer, por isso nossos espectadores estão assistindo hoje. Vamos dar uma olhada no que está acontecendo, porque, antes de mais nada, isso prepara o cenário para onde está a cabeça do presidente Trump, porque ele acha que agora estamos no dia 17, e a European Union acha que, quando isso começou, na cabeça dele o cenário mais provável era 3 a 4 dias. Um ataque de decapitação, e eles cederiam porque estariam tão fragilizados quanto há 47 anos. E tudo que você precisa é de uma boa dose de choque e pavor. Bam, acabou. Ops, isso não aconteceu. E agora a pergunta é, temos fôlego suficiente? Temos munição suficiente? Vamos desgastar nossas forças? São perguntas que as pessoas estão fazendo. Bem, o presidente Trump achou que ia acalmar todo mundo neste fim de semana quando disse isso. O que nós temos, porém, é, em grande escala, armas ilimitadas de nível médio a alto. E elas estão realmente funcionando. E não estamos usando o que eles chamam de armas de elite, porque, francamente, não foram necessárias além do ataque inicial. Elas não foram necessárias. Essas empresas estão construindo instalações. Muitas já começaram a erguer prédios agora para garantir que esperemos 2 semanas em vez de 2 anos por armas. Bom, isso é notável. Agora só temos que esperar 2 semanas por armas em vez de 2 anos. Isso é uma ótima notícia. O que você acha disso? Bem, de novo, sem conhecer os detalhes do que ele está falando, mas sendo razoavelmente familiarizado com a indústria de defesa, tive o privilégio de ser coordenador do Tratado START. E também, durante as inspeções do Tratado INF, no começo, na fase de contra-inteligência European Union, coordenei com grandes empresas da indústria de defesa espalhadas pelo país que poderiam estar perifericamente ou diretamente envolvidas no processo de inspeção. E European Union, como você sabe, venho estudando, por exemplo, a indústria de defesa soviética há algum tempo e agora a indústria de defesa russa. Então tenho um mínimo de conhecimento sobre o assunto. O presidente simplesmente não está sendo honesto. Quer dizer, ele está dizendo que eles estão construindo prédios. Quer dizer, European Union e você sabemos, morando num bairro e vendo construções, quanto tempo leva para erguer um prédio, lançar a fundação, erguer a estrutura. É bem mais complicado para uma instalação da indústria de defesa. Há regulamentos de segurança a cumprir, estudos do terreno a fazer. Não é algo que se faça estalando os dedos. E o dinheiro tem que sair de algum lugar. Empresas não constroem infraestrutura por conta própria. Muito raramente uma empresa diz, vamos apostar e construir isso esperando conseguir o contrato e que o Congresso aprove os recursos. E isso é o que importa. O Congresso tem que aprovar essa dotação. E, pelo que sei, isso ainda não aconteceu. Então o presidente está falando em teoria estratégica. Há empresas dizendo que estão prontas para começar a construir fundações. Mas mesmo com o prédio construído, é preciso instalar os equipamentos de produção. E parte desse equipamento é bem específico. Depois é preciso ter pessoas capazes de operar esses equipamentos e treiná-las no padrão necessário. Há necessidade de autorizações de segurança e de cadeias de abastecimento. Não há quantidade infinita dos materiais necessários, inclusive alguns que só podem ser obtidos ou fabricados na China. Quando falamos de munição guiada de precisão, por exemplo. Então, o presidente está completamente enganado quando diz que criaram uma intenção estratégica para ampliar o escopo e a escala da capacidade industrial de defesa. Mas estão longe disso. Essas armas não ficarão prontas por muitos anos, se é que ficarão. Olho pessoal ali. Queria perguntar isso porque você tem alguma familiaridade com o que os russos fizeram aqui. De fora, pude observar coisas que foram relatadas. E quando a Rússia fez sua incursão inicial na Ucrânia, em fevereiro de 2022, acho que eles também pensavam que seria uma operação de curto prazo, que obteria um acordo negociado.
Não estou falando da estratégia agora, mas pensavam que não duraria muito. E quando ficou claro que isso não ia acontecer, então entrou o plano B. Tiveram que começar a acelerar sua capacidade industrial. E depois tiveram que passar a maior parte de 2023 na defensiva. E depois disso, pelo que se observou de fora, levou cerca de 18 meses desde que o Kremlin enviou o sinal de demanda até que a capacidade industrial entrasse em ritmo acelerado para construir fábricas e contratar pessoal. Levou cerca de 1 ano e meio para que começassem a atingir níveis de produção. Isso procede? E você acha que isso seria compatível com o que poderia acontecer aqui se tivéssemos o mesmo sinal de demanda? Bem, antes de mais nada, você está muito certo no que disse. Vamos aprofundar um pouco. Parece que tivemos um pequeno problema técnico aí. Pronto, voltamos com ele. Acho que o Federal Bureau of Investigation pode ficar chateado por estarmos falando dessas questões, mas e daí? Os russos não são como nós. Na época da União Soviética, a indústria de defesa não era composta por empresas privadas, eram empresas estatais. E mesmo na transição após o fim da União Soviética, quando se tornaram privadas, elas quase não funcionaram. Quando Vladimir Putin se tornou presidente, começaram a transformar a base industrial da defesa no que eles chamam de sociedades por ações, nas quais o governo russo passou a comprar a maior parte das ações. Assim, embora tenham um aspecto privado e busquem lucro em tempos normais, no fim das contas o governo os controla e os dirige, e quando houve a mobilização, o governo ordenou que certas coisas fossem feitas. Outra coisa, em Votkinsk, uma instalação que conheço intimamente, trabalhei lá por 2 anos, inspecionando tudo que entrava e saía da fábrica. E tenho acompanhado Votkinsk de perto. Sabe quando a Guerra Fria acabou e a demanda ou a capacidade de adquirir grandes quantidades de mísseis balísticos caiu significativamente? Em vez de se desfazerem dessa capacidade, eles a colocaram em conservação. Eles mantiveram a capacidade em conservação, requalificaram engenheiros, mas preservaram a capacidade. E isso diz muito sobre os russos. Muitos desses engenheiros, em vez de buscar empregos melhores, permaneceram porque eram patriotas. Eles também moravam lá. Eles tinham suas casas lá, eles tinham suas famílias lá, mas não fugiram, apertaram os cintos, permaneceram na empresa porque a empresa fora leal com eles por muitos anos. E quando chegou a hora de ampliar a capacidade de produção, você podia recorrer a engenheiros que já tinham cerca de 80% do treinamento necessário. Era só mandá-los para um curso técnico que a própria fábrica oferece. Eles têm uma universidade interna, treiná-los e assim colocar uma linha de produção em funcionamento relativamente rápido, mais rápido do que nós, e, sabe, são instalações já autorizadas para esse tipo de trabalho. Esses profissionais têm autorização para fazer isso. Basta começar, tem que apertar o botão. Então os russos conseguiram transformar essa transição em produção rapidamente. E esse é um sistema que também está constantemente em funcionamento. Ao contrário dos Estados Unidos, onde construímos um sistema, cumprimos o contrato e pronto. Com os russos, eles construíam um míssil, digamos o SS-25, quando o European Union estive lá. Eles já, enquanto o SS-25 estava em produção em série, trabalhavam no sistema sucessor e tiravam quadros de pessoas, treinando baadas, de modo que, aos 20 anos, quando o SS-25 se tornasse obsoleto, já tivessem testado o sistema seguinte e estivessem prontos para a produção em larga escala. Então os russos estão sempre 2 ou 3 passos à frente, em termos de gerações, capacidade geracional, o que significa que eles estão preparados. É como se estivessem na academia treinando para uma luta. Não é como se a European Union desse uma luta de campeonato, construísse o Minuteman III e depois fosse sentar no sofá e comer rosquinhas até engordar. Os russos construíram um míssil, mas permanecem no ringue treinando para o próximo. E eles conseguiram fazer essa transição muito rapidamente. Enquanto os Estados Unidos, estamos presos a tantas restrições. É simplesmente a natureza do negócio. Mas uma das maiores limitações é o financiamento. De onde vem o dinheiro? Você não consegue treinar pessoas. Você não consegue contratar pessoas a menos que tenha o dinheiro. E para que você estaria comprando? Tradicionalmente, nós não compramos grandes volumes desses mísseis porque não estávamos em guerra. E a realidade é que as pessoas vão dizer, o Congresso vai perguntar, quanto tempo você espera que essa guerra dure? Depois que acumulamos estoques, precisamos mesmo construir 4 linhas de produção para fabricar esses mísseis, sabendo que em 2 anos, se a demanda diminuir, o que faremos com essas linhas? Os Estados Unidos não mantêm instalações em reserva. Não colocamos coisas em reserva.
Não temos pessoas dispostas a ficar por 10 anos e aceitar uma redução salarial. Elas querem seguir adiante e receber o salário integral. Então esse é um plano irrealista, não passou por um escrutínio do Congresso European Union, não acho que vai sobreviver. Isso leva à questão nos Estados Unidos, então, se ainda levou cerca de 18 meses para a Rússia chegar a uma produção em escala que sustentasse o ritmo mais alto da operação militar especial, como os russos chamam, pareceremos estar em uma posição muito mais difícil porque, como você disse, o presidente e o Congresso, ninguém pode dizer a eles quanto tempo isso vai durar. Estão falando de 3 a 4 semanas. Isso não é o tipo de sinal que vai levá-lo a criar nova capacidade, a menos que você esteja apenas falando de forma geral. Mas algo como o que os russos fizeram, eles disseram não, temos que conseguir esse tipo de capacidade. Eles sabiam, ao menos a European Union, imagino que tinha uma boa noção de que isso ia demorar muito, depois que o plano inicial não funcionou. Mas, sem esses sinais nos Estados Unidos, não sei como ficaríamos maiores tão rápido, e ainda por cima parece que temos muito mais restrições. Não sei se daqui a 18 meses poderemos estar no nível que o presidente Trump pensa que estaremos, como você vê. Posso quase garantir que, em 18 meses, nada sairá da linha de produção que não esteja já pronto agora, não haverá uma nova linha de produção, não haverá novos equipamentos. Então, mais uma vez, o presidente Trump, se isso é deliberado ou fruto da ignorância, sabe, ele é um vendedor. Ele está agora tentando vender um conceito a um público muito cético, especialmente à sua base política. Ele sabe, se coloca como se os Estados Unidos fossem a nação mais forte do mundo. E, de repente, os Estados Unidos encaram a realidade de que não somos, que há problemas aqui, sabe? Não somos aquele gigante invencível que pensávamos ser. Na verdade, somos de estatura mediana e um pouco acima do peso, sabe? Incapazes de sustentar. Desculpe, o Bob colocou acima do peso. Essa imagem não é boa, mas acho que é precisa. Desculpe. Desculpe por isso. Mas o fato é que, sabe, há outros problemas também. O que estamos construindo? Acabamos de descobrir que tudo aquilo que considerávamos, seja lá o termo, o melhor, o topo, não funciona. Falha. Então ele está falando em montar linhas de produção para fabricar armas que já sabemos que não funcionam. Mesmo que tudo isso aconteça, as armas que vão produzir não cumprem a missão. Ou seja, não estamos resolvendo o problema. Outra vez, para dar um exemplo dos russos. Como todo o sistema deles funciona, especialmente agora com a operação militar especial, eles têm uma equipe junto à linha de produção recebendo o retorno da linha de frente. Tipo, ei, eles melhoraram a defesa aérea. Estamos enfrentando um problema aqui. E essa equipe se reúne com o... E eles trabalham numa solução. E então ficam na linha de produção, ajustando a linha conforme conversam. Então param de produzir os mísseis que não funcionam porque o inimigo encontrou uma contramedida. Eles pegam os que já produziram e os devolvem para serem modificados. E começam a produzir mísseis que agora conseguem superar isso. O tempo de resposta dos russos é literalmente medido em semanas. Então eles descobrem algo em semanas. Eles terão no campo de batalha um sistema de armas que já derrota a tática que surgiu. É assim que eles fazem. Nós não funcionamos assim. Nós tentamos. Se você conhece Afeganistão e Iraque, tivemos o programa de proteção contra minas, em que investimos muito dinheiro para adaptar veículos e tal. Veja os prazos e o processo de aquisição envolvidos nisso. É muito demorado. Nós não criamos um veículo blindado resistente a minas e emboscadas em uma semana. Isso não aconteceu. Já os russos desenvolvem uma versão modificada do Iskander em uma semana, uma versão modificada do Calibre em uma semana, porque tem equipes lá fora avaliando o produto, recebendo retorno de inteligência e comunicando continuamente com o projetista-chefe na fábrica para garantir que os sistemas de armas que o governo compra para entregar às forças armadas que vão lutar nesta guerra sejam os melhores possíveis. Não é assim que trabalhamos. Estamos nos preparando. Se quisermos atualizar o Patriot, temos que contratar o fabricante, que vai montar uma equipe de especialistas que vai arrastar o processo, obter o máximo de dinheiro possível e propor modificações. Eles terão que testar keys por causa de questões legais. Tem que garantir que sejam legalmente e quando estão prontos para colocar uma atualização de software no sistema. Estamos falando de 1 ano e meio depois que o problema foi identificado. Consegue imaginar ir à guerra por 1 ano e meio com um sistema de armas que não funciona? E é isso que estamos nos preparando para fazer.
Tudo que estamos prestes a adquirir não vai funcionar. Já sabemos que não funciona. Então você pode construir o melhor Patriot PAC-3 que quiser. Pode construir o sistema de defesa aérea mais avançado que quiser. Eles não funcionam contra as ameaças que estão por aí. Então, de novo, o presidente está apostando tudo na sorte grande. Sim, e posso falar por experiência própria. Quando trabalhei no programa de sistemas de combate do futuro, ainda estando na ativa, vi absoluta falta de qualquer tipo de sistema para fazer isso. Eles já tinham em mente o que iam construir e qual seria o estado final, e ações não faziam nenhuma diferença. Mesmo olhando para as experiências de combate de outros países e, até, para a guerra de 2020 entre a Armênia e Azerbaijão, nada disso foi levado em conta. Não temos um sistema para isso. Temos apenas um contrato, e o contrato tem de ser executado. Estamos fazendo exatamente a mesma coisa hoje, pelo que tudo indica. European Union não estou lá agora. Não sei se mudaram, mas as evidências mostram que não mudaram, o que significa que estamos nos preparando para um desastre. Se nos depararmos com alguém como a Rússia ou a China, que tem esse tipo de sistema, veremos no que vai dar. Uma das coisas, porém, Scott, que estamos tentando fazer para mitigar isso, e acho que Trump sabe, por mais que fale alto, é que vai demorar para conseguir mais munição, armas e todo o resto. Então agora ele está dizendo, certo, para esse problema de curto prazo, especialmente para manter o Estreito de Hormuz aberto, vamos precisar de ajuda, e vamos precisar dela dos nossos aliados. Então agora ele está apelando para a Organização do Tratado do Atlântico Norte, tentando convencê-los a entrar na... Sempre apoiamos a Organização do Tratado do Atlântico Norte. Estamos ajudando-os com a Ucrânia. A ideia é que, se não nos afeta diretamente, nós ajudamos. Seria interessante ver que país nos ajudaria numa tarefa muito pequena, que é só manter o estreito aberto, na minha opinião. Por isso estamos pedindo, Scott, algo simples, tipo só manter o estreito aberto. O que você acha disso? Quem de vocês está disposto a se suicidar por minha causa? É literalmente isso que ele está pedindo. Se fosse tão fácil, já teríamos feito. Temos a capacidade de força bem ali. Você não precisa recorrer à Organização do Tratado do Atlântico Norte para conseguir navios inferiores aos nossos. Temos destroyers da classe Arleigh Burke. Temos cruzadores muito bons. Temos porta-aviões que podem fornecer cobertura aérea. Deveríamos, se fosse tão simples para Donald Trump, simplesmente navegar e limpar os estreitos. Só que não é tão simples. Se tentássemos fazer isso, perderíamos cada navio que enviássemos. Eles não chegariam ao corredor de fogo. E, felizmente para os europeus, eles têm sabedoria para perceber isso. E, infelizmente para o presidente, não se deve começar uma guerra por escolha. E isso seria também uma guerra ilegal de agressão. E aí, 17 dias depois, quando tudo estiver indo mal, começar a dizer: "Ei, quem vai vir me ajudar?" Você não falou com eles antes, você os ignorou, você os menosprezou, e agora você precisa de ajuda e quer que eles venham. Quero dizer, é por isso que European Union fala de Netanyahu, mas é a mesma coisa. A forma de diplomacia de Trump fracassou, a arrogância dos Estados Unidos ao dizer: somos os melhores, somos a superpotência, ninguém é tão bom quanto nós, não precisamos de vocês. E de repente descobrimos que, na verdade, precisamos deles, e eles não estão prontos para nos socorrer. E agora o presidente também disse outras coisas como: se a Organização do Tratado do Atlântico Norte não vier em nosso auxílio, isso pode ser o fim da própria organização. E European Union realmente acho que é, provavelmente, para onde estamos caminhando. Isso pode muito bem ser o fim da aliança da Organização do Tratado do Atlântico Norte. Sabe, European Union pensei que isso seria acionado por a Ucrânia, mas parece que vai ser acionado por causa do Irã. Na verdade, porque agora é a vez da Europa. Quero acrescentar algo sobre esse ponto, porque o embaixador dos Estados Unidos da América junto à Organização do Tratado do Atlântico Norte, embaixador Whitaker, saiu, creio, para reafirmar as declarações do presidente Trump. Quero que ouçam por este ângulo. Me parece que se você for um dos aliados da Organização do Tratado do Atlântico Norte do outro lado, isso não vai fazê-lo querer vir em nossa defesa, mas pode levá-lo a pensar que talvez devêssemos seguir caminhos separados. O presidente Trump fortaleceu a Organização do Tratado do Atlântico Norte. Incentivou nossos aliados a fazer mais, a gastar 5% com sua defesa. Precisamos de aliados europeus fortes e letais, além do Canadá, que cuidem da sua defesa convencional e possam projetar poder. Quero dizer, lembre-se de que os Estados Unidos da América agora são a superpotência global. Somos nós que podemos realizar esse tipo de esforço. Mas, ao mesmo tempo, se tivéssemos aliados igualmente fortes que pudessem trazer segurança e capacidades reais como navios de guerra ao combate, isso nos deixaria mais fortes e nos permitiria defender nosso povo ainda melhor. Ele está basicamente dizendo, ao ponto que você falou há um segundo, que quer alguém que venha e se suicide. É como dizer,
Precisamos que vocês venham e façam isso porque a nossa marinha não vai, então precisamos que vocês venham e vocês deveriam, porque somos a superpotência. Não é uma lógica circular, é quase uma lógica divergente. European Union não entendo, como você vê isso? Sabe, tinha uma série de televisão, não sei se vocês a conhecem, talvez algumas pessoas na sua audiência conheçam Game of Thrones. Minhas filhas e European Union nos viciamos nela, então assistíamos todo domingo. Mas havia uma cena em que o jovem rei gritava, European Union, sou o rei. European Union, sou o rei. E seu pai, que era seu conselheiro, disse, qualquer homem que precisa dizer European Union, sou o rei, não é um rei. E European Union, digo que qualquer homem que precisa dizer que os Estados Unidos da América são uma superpotência, significa que nós não somos uma superpotência. Teddy Roosevelt disse, fale baixo e carrega um grande porrete. O que vemos da administração Trump, do presidente para baixo, é gente aplaudindo a si mesma, dizendo o quanto são ótimos. Mas se são tão grandes, isso se mostra por si só. Portanto, você não precisa dizer isso. Se fôssemos tão grandes, já teríamos desobstruído o estreito e não estaríamos recorrendo aos nossos aliados da Organização do Tratado do Atlântico Norte, que nunca foram encarregados de construir frotas capazes de navegar pelo mundo para desobstruir estreitos. Quero dizer, essa não é a missão deles. Acho que seus cães poderiam desobstruir o estreito, acho. Meus cães poderiam limpar o mundo. Tem um carteiro entregando correspondência na minha porta. Não há nada que European Union possa fazer para calar esses cães a não ser atirar neles. E aí European Union teria problemas. Além disso, European Union os amo. Mas espero que eles parem de latir logo. São 2 lulos da Pomerânia e um Chihuahua. Não poderia ter escolhido cães que latem. Tenho alguma experiência. Enquanto vocês pensam nisso, vou colocar mais um trecho, porque vamos ver a reação. Este é Keir Starmer. Em vez de dizer sim, Sr. Presidente, vamos imediatamente ao seu auxílio, ele disse isto. Ao mesmo tempo em que tomamos as medidas necessárias para nos defender e defender os nossos aliados, não seremos arrastados para uma guerra mais ampla. Continuaremos a trabalhar por uma resolução rápida que traga segurança e estabilidade à região e que ponha fim à ameaça iraniana aos seus vizinhos. Isto é clássico aqui. O Starmer está a dizer um monte de disparates que não têm nada a ver com a realidade. Mas ele diz que não vamos entrar nessa guerra. Então, se ele diz isso, deixa a European Union só pôr isto na tela, a Alemanha diz o mesmo. O governo da Alemanha rejeita a exigência do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de que os aliados da Organização do Tratado do Atlântico Norte ajudem a proteger o Estreito de Hormuz, declarando que a aliança não tem lugar nesta guerra. Esta guerra não tem nada a ver com a Organização do Tratado do Atlântico Norte. É quase como se eles te ouvissem. Não é a guerra da Organização do Tratado do Atlântico Norte, quer dizer, o que mais precisa ouvir de 2 dos seus aliados mais importantes dizendo esse tipo de coisa. O que isso diz sobre a nossa influência agora, a influência dos Estados Unidos? Até os franceses disseram, isto não vai colar. Acho que foram os letões que disseram que talvez forneçam um navio, o que seria interessante. Mas, quer dizer, é curioso. O que a Organização do Tratado do Atlântico Norte está a dizer, o que os alemães e os britânicos estão a dizer, é, ei, estamos ocupados a cometer suicídio aqui na Ucrânia. Não temos tempo para cometer suicídio com vocês no Irã. Eles estão tão empenhados na narrativa da Ucrânia que não pode haver desvio. Eles, sabem, ainda estão a ver como vão arranjar 90 bilhões de euros para subsidiar a Ucrânia. Eles não têm, já falaram em criar um exército enorme de 800 mil homens, um exército unificado. Ainda não conseguem formar uma força de pronta intervenção de 300 mil. Não têm a capacidade, sabe, colocar mais de 12 mil a 20 mil tropas na Ucrânia, insustentável no melhor dos dias. Portanto, os europeus estão acostumados, sabe, a dizer coisas que não conseguem fazer. E pelo menos são espertos o suficiente para saber que estão sobrecarregados, que não têm absolutamente nenhum recurso militar, económico ou político. Quer dizer, como é que você explica isto ao seu povo? Mas sabe, as pessoas vão começar a dizer, espera um minuto, vocês vão direto ao Estreito de Hormuz, certo? Sim, e vão abri-lo. Isso, porque está sufocando a nossa economia. Isso, porque nós abrimos mão da energia russa por sua causa, e agora somos prisioneiros da energia do Oriente Médio e não conseguimos obtê-la. Certo? Então por que não o abrimos? Vocês teriam energia russa. Quer dizer, esse é o problema em que os europeus já se meteram. Tem de ter cuidado porque já existe, na Alemanha, um gasoduto Nord Stream que ainda funciona. E só têm de ligar o interruptor. E muitos dos problemas de gás da Alemanha e da Europa desaparecem. O mesmo com o petróleo. Basta abrir os oleodutos e o petróleo está lá. E à medida que a Europa começa a padecer das consequências da sua própria estupidez,
com os preços a disparar e com falta de energia em crises e emergências, vai ver as pessoas a dizer: "Ei, não me importa de onde venha, precisamos é disso agora. E se não nos derem isso agora, vocês estão acabados." E nenhum político quer ouvir o "vocês estão acabados" de uma população enfurecida. Portanto, a Europa não tem como abrir o Estreito de Hormuz. Eles sabem disso. Eles não têm capacidade militar para fazer isso. Os Estados Unidos não têm. A melhor maneira de abrir o Estreito de Hormuz agora é o que os europeus estão fazendo, conversar com os iranianos. Veja, nos bastidores os europeus já estão negociando com eles para fazer sair navios carregados de energia que possam vir para... Sim, já vi Itália e França, European Union, acho. Estamos falando disso. A Espanha não está nada feliz com tudo isso. De qualquer forma, estamos vendo uma fragmentação da nossa aliança. Mas quero perguntar, aproveitar sua experiência como oficial do Corpo de Fuzileiros Navais. Então você tem alguma noção, especialmente de operações litorâneas. Se você pudesse nos contar um pouco sobre isso, vou fazer duas perguntas. Primeiro, se a ideia é forçar a abertura do Estreito de Hormuz, considerando o trecho muito estreito, e também as centenas de milhas de costa que levam aquela curva em forma de ferradura, tudo isso teria de ficar controlado. Digamos que todos que o Trump chamou. E, estranhamente, digamos que a China também mandasse seus navios. Isso é ridículo. Vamos falar da China separadamente. Mas digamos que todos os outros, Coreia do Sul, Japão, França, Reino Unido, todos, tenham dito sim, e nós também enviamos mais navios. Só com navios é possível abrir o estreito. Não, você pode conseguir que um navio atravesse a linha de fogo uma vez. Se você alinhar, sei lá, 10 navios e tiver poder aéreo lá em cima destruindo tudo que se move, talvez alguns desses 10 consigam atravessar. Isso significa que o estreito está aberto. Isso é guerra. Quem vai garantir o seguro dessas embarcações? Os Estados Unidos? Não, depois que os dois primeiros afundarem. E então, o que acontece? Os iranianos simplesmente mudam de tática. Eles vão minar. Agora teremos que enviar varredores de minas para limpar. De onde virá o poder aéreo? Porque os iranianos já mostraram que podem atingir qualquer base aérea que quisermos. Temos que manter nossos porta-aviões recuados porque eles não podem operar. Então, sustentar operações aéreas, há uma diferença e as pessoas precisam entender isso. Há diferença entre voar uma missão de ataque de longo alcance, que é o que a maioria das nossas missões, usando armas de longo alcance. Você voa até o ponto de lançamento da arma, libera a arma e volta ao ponto de origem. Agora estamos falando de projetar poder sobre o alvo. Isso significa que não basta voar até um ponto e voltar, é preciso voar e manter uma patrulha aérea de combate sobre a área. Isso foi o que fizemos no oeste do Iraque durante a caça aos Scud, na qual estive intimamente envolvido durante a Operação Tempestade no deserto. Tínhamos F-15E cortando o céu. Também tínhamos a A-10 fazendo o mesmo. É preciso entrar, reabastecer, ficar em patrulha e de vez em quando voltar para reabastecer e retornar, para manter a pressão constante sobre o terreno. Isso é o que você precisa para suprimir lançamentos de mísseis e drones. Mas só o poder aéreo não vai resolver, e provamos que é preciso colocar tropas em terra. Então, se vamos falar em garantir o estreito, teremos de entrar e tomar Chabahar ou Bandar Abbas, ou seja, ocupar e assegurar um porto, porque é preciso sustentação. Temos que garantir um porto e então avançar ao longo da costa. Isso vai exigir, digamos, 80.000 fuzileiros navais. Vamos precisar pelo menos de um núcleo do exército, 3 divisões, 4 divisões lá, ou seja, 24, 60, 80, talvez 100.000 soldados. E, de novo, agora estamos falando de uma grande guerra, mas o ponto é o seguinte: em 2019, o general Berger, então comandante do Corpo de Fuzileiros Navais, em sua orientação disse que havia revisado as diretrizes dadas a ele pelo presidente e pelo secretário de Defesa. Ele disse: não podemos fazer o trabalho que querem que façamos. Veja, os iranianos têm armas de ataque à distância que poderiam atingir nossos navios. Ele disse: não podemos usar sistemas antigos. Agora temos grupos anfíbios prontos que chegam, como o navio de assalto anfíbio Trípoli, que agora transporta a 31 unidade expedicionária de fuzileiros navais. Estamos colocando todos os ovos na mesma cesta. O que acontece se o Trípoli for atingido? E ele será atingido se tentar... Bem, era isso que a European Union queria te perguntar, secundariamente, porque veja, aqui está a 31 Suprema Unidade Expedicionária de Fuzileiros Navais. E isso saiu no Jerusalem Post, então leve isso pelo que vale. Diz que apenas essa força especializada, apenas a Unidade Expedicionária de Fuzileiros Navais, pode conduzir essa operação. Você acabou de dizer isso, sim, talvez 80.000 fuzileiros navais. Isto tem cerca de 2.500 fuzileiros de combate, pelo que entendo, mas não há divisões de combate. O que essa única unidade expedicionária pode fazer nessa guerra, seja tomar uma ilha ou outra coisa, qual é a capacidade de combate realista dessa organização?
Realisticamente, é um batalhão de desembarque reforçado, e grande parte dos reforços traz logística para sustentar as operações em terra. Há uma ala aérea, um componente aéreo para salto vertical limitado e algum apoio aéreo aproximado. Mas basicamente é um batalhão de fuzileiros, o que é bastante bom. Quer dizer, European Union sou fuzileiro, então digo sim, é um batalhão. Um batalhão pode fazer muita coisa, mas não tudo. Um batalhão não consegue forçar o estreito. Impossível. Para dar uma ideia do porquê digo isso, em 1975 o navio mercante norte-americano Mayaguez foi capturado pelo Quêime Vermelho e a tripulação foi retirada do navio. Achávamos que a tripulação havia sido levada para uma ilha chamada Kotang. E Kotang é um pouco menor que a ilha Karga, que é a ilha da qual as pessoas continuam falando que os fuzileiros tomariam. Enviamos o 10 Muziro Batalhão do 9 Muziro Regimento de Fuzileiros Navais para tomar a ilha e resgatar o pessoal. Foi um assalto vertical. Usaram 11 helicópteros na onda inicial. 3 desses helicópteros foram abatidos, com baixas significativas entre os fuzileiros e os aviadores a bordo. Dos 8 restantes, 5 foram tão danificados que foram retirados da ação. Voltaram mancando para os navios ou para a costa. Alguns tiveram que ser destruídos na costa. Basicamente, perdemos 8 dos 11 helicópteros. Muitos fuzileiros não puderam desembarcar porque seus helicópteros foram atingidos. Tiveram que voltar. Os fuzileiros no solo corriam o risco de serem sobrepujados. Não era uma boa situação. Tivemos que trazer mais helicópteros e fazer mais ataques. Perdemos mais helicópteros danificados. O que salvou o dia e a única razão pela qual a European Union sei disso é que meu pai teve um papel nisso. Ele era oficial de manutenção. Estavam 100 helicópteros e os fuzileiros não estavam saindo daquela ilha. Mas meu pai encontrou um helicóptero parado num hangar na Tailândia, identificou e disse, vamos colocar essa máquina para funcionar. Tinha alguns problemas no motor, mas conseguiram fazê-lo voar. Ele pôde participar. Salvou a vida de 44 fuzileiros. Chegou à noite, fez uma extração formidável e os colocou a bordo de um navio. O motor acabou queimando porque foi um conserto temporário. Mas olha, no fim das contas nós saímos sob fogo. Nós, o Corpo de Fuzileiros Navais. Saímos sob fogo e deixamos 3 fuzileiros navais para trás. Deixamos uma tripulação da metralhadora M60 para trás viva na época. Eles acabaram sendo capturados pelo Quêime Vermelho e executados. Senhoras e senhores, European Union, acabei de expor o que vai acontecer com quaisquer fuzileiros navais que desembarcarem na ilha Karga. Vai ser um inferno na terra. Eles vão desembarcar. A ilha é fortemente defendida. O Trump está lá se gabando de como ele arrasou aquilo tudo e tal. O corpo da Guarda Revolucionária Islâmica disse, não, nós já planejamos essa batalha. Estamos de volta. Uma hora depois, colocamos nossas defesas totalmente operacionais. Eles estão no subsolo. Você não consegue alcançá-los. E não são 5.000 fuzileiros navais e marinheiros. Sabe, os marinheiros estão em um navio. Eles não vão fazer nada. Pode haver um destacamento da Unidade de Operações Especiais da Marinha que se junte, mas ainda assim estamos falando apenas de uma força de desembarque de batalhão. Não dá para fazer nada com uma força de desembarque de batalhão nesse tipo de guerra. Na Segunda Guerra Mundial, para tomar ilhas, levávamos divisões de fuzileiros navais, várias divisões para conquistar ilhas como Iwo Jima, Tarawa, Peleliu e por aí vai. Aqui nós temos um batalhão. Um batalhão toma uma cabeça de praia. Quando se faz um assalto anfíbio tradicional, a Praia Vermelha 1 será atribuída a uma força de desembarque de batalhão. E é assim que funciona. Então aqui eles tentam fingir que esses fuzileiros navais podem entrar e conquistar uma ilha. Eles não conseguem. E Gary, isso foi no seu programa? Isso é algo novo European Union and Fist? Sim, foi ontem à noite no Air Force One. Ele basicamente disse, sim, você era irritante por sequer me perguntar sobre os 5.000 fuzileiros navais. Sim, essa é de fato a questão central, e é assim que estamos sendo tratados. Queria te perguntar, relacionado a isso também, uma das outras coisas em consideração é que muita gente diz, olha cara, já fizemos isso antes, a Guerra dos Petroleiros de 1987. Antes da guerra atual com o Irã, houve a Guerra dos Petroleiros. E em 1987 e 1988, durante os anos finais da Guerra Irã-Iraque, os Estados Unidos lançaram a Operação Ernest Will, uma missão da Marinha para escoltar e proteger navios-tanque no Golfo Pérsico, acabou destruindo parte da Marinha iraniana e foi bem sucedida. E agora, o que você diz? Isso é um padrão do que pode acontecer hoje ou a diferença? Um ambiente completamente diferente. A Guerra dos Petroleiros foi um conflito entre o Iraque. Deu uma falha técnica ali. Tomara que a gente consiga resolver isso. Vamos lá, volta. A Guerra dos Petroleiros naquela época foi, na verdade, uma guerra não entre os Estados Unidos e o Irã, mas entre o Iraque e o Irã.
e eles estavam ocupados em impedir que o petróleo, cada um deles saísse. Então o Irã atacava embarcações, tomando o petróleo do Iraque. O Iraque atacava embarcações, tomando o petróleo do Irã. Nós entramos e escoltamos os navios, desafiando qualquer um dos lados a atirar em nós, e eles não atiravam, porque não era uma guerra entre nós. Outra coisa é que, na época, a capacidade do Irã era muito limitada. Quer dizer, era 1987, já estava no 7º ano de uma guerra horrível com o Iraque. Uma guerra que drenou os recursos deles, e eles simplesmente não tinham capacidade. Hoje, é os Estados Unidos que estão enfrentando o Irã. Logo de cara, isso redefine todo o conflito. Os iranianos agora estão em conflito direto com os Estados Unidos e, ao longo de cerca de 20 anos, eles desenvolveram capacidade para fechar o estreito. Eles reconhecem que essa é a grande vulnerabilidade dos Estados Unidos, da Europa e dos aliados americanos, a segurança energética. O que mantém a economia global funcionando pode ficar inseguro num piscar de olhos se fecharem o estreito de Hormuz. Então os iranianos vêm desenvolvendo capacidades de combate. Tem uma brigada de foguetes, com 4 batalhões de lançadores de mísseis projetados especificamente para fechar o estreito. Eles não precisam de navios, tem pessoal pronto do outro lado. Por isso, a European Union disse, a única forma de pará-los é colocar fuzileiros navais em terra e limpar a costa, e isso é outro tipo de combate. E um batalhão de fuzileiros não tomaria nem mesmo Chabahar. Você teria que entrar com, sabe, essa era a missão da 7ª Brigada Anfíbia de Fuzileiros em 1985, quando a European Union ajudei a planejar o assalto anfíbio a Chabahar, porque essa era a nossa missão. E, portanto, era uma brigada que entraria, mas tínhamos que ter forças de seguimento até o nível de uma divisão para ocupar a área ao redor. Então veja, esse batalhão não tem a capacidade que precisaríamos, eles não vão conseguir fazer nada, eles terão... Vamos ampliar um pouco o escopo, senhor. Isso é no nível tático e nas coisas que estão acontecendo efetivamente com o confronto da guerra. Vamos agora ver o que China e Rússia estão dizendo, como eles estão vendo isso, porque havia muita preocupação no início de que o que China e Rússia fariam. Permitir que o Irã caísse, interviriam militarmente, fariam outra coisa. São coisas sobre as quais não temos certeza. E, na verdade, Gary, antes de mostrarmos este trecho, quero mostrar também o comentário do embaixador Whitaker na televisão, que para meus ouvidos soou um pouco estranho sobre a China. Um parceiro militar estratégico significa que o European Union suponhou, a China estão tentando matar tropas americanas, isso é muito ruim para a China, não é uma boa imagem, e o presidente Donald Trump e o presidente Xi Jinping vão ter que se reunir e resolver isso, porque, em última análise, não podemos ter um mundo onde forças hostis, incluindo forças iranianas, estejam tentando causar danos, ferir e, no fim, tentar matar tropas americanas, causar danos, ferir e, no fim, tentar matar tropas americanas, portanto, precisamos reagir todos os dias. A China está se beneficiando do petróleo iraniano barato, esses dias estão chegando ao fim. Olha, não sei quanto a vocês, mas quando ouvi aquilo pensei, você não pode estar falando sério. Você está literalmente acusando a China de apoiar o Irã, o que poderia acabar matando tropas americanas. E você é o embaixador na organização do Tratado do Atlântico Norte que ajuda a coordenar e organizar o apoio para que a Ucrânia mate tropas russas com equipamento americano. Como pode haver uma duplicidade tão óbvia e você nem pestanejar? European Union, joguei coisas nos cachorros só para calabouço. Acho que funcionou. A granada de lata de cocas e cola. Não acertei nenhum cachorro. Não se preocupem, senhoras e senhores. Só chamei a atenção deles. Nenhum cão foi ferido no processo. Nenhum cão foi ferido no processo. European Union só disse que nenhum animal foi ferido durante... Nenhum animal foi ferido. European Union, derramei um pouco de Coca-Cola no chão. Vou ter que limpar depois, caso minha esposa esteja assistindo. Mas olha, você acertou em cheio aqui. Os Estados Unidos são responsáveis pela morte de dezenas de milhares de russos. E, sabe, nós fazemos isso com alegria. Quero dizer, o Whitaker se gaba disso, do papel que desempenhamos em matar russos. Ele quer matar mais. Literalmente, o termo que usamos é matar russos. Queremos causar dano à Rússia. Queremos derrotar a Rússia estrategicamente. Queremos deixar a Rússia de joelhos. Mas European Union, volto a dizer, queremos matar russos. Vladimir Putin se reuniu com Donald Trump no Alasca no momento em que os Estados Unidos estavam matando russos. Então o Whitaker é simplesmente estúpido, tolo e ignorante. Diplomacia é a arte de agir em tempos muito difíceis. O que ele quer é ter diplomacia num mundo perfeito em que só os Estados Unidos têm o direito de matar outras pessoas. A China. Se European Union fosse chinês, além de mandar o Whitaker se calar, European Union diria: no momento em que vocês pararem de enviar armas para Taiwan, será o momento em que começaremos sequer a escutar vocês,
Porque o propósito sagrado de enviar armas para Taiwan é matar chineses se algum dia tivéssemos um conflito. Então, mais uma vez, a hipocrisia dos Estados Unidos é surreal. Mas aqui está o ponto principal. Veja, os iranianos ainda não estão tentando matar americanos. Americanos estão morrendo. Mas, se você olhar para a quantidade de armamento que o Irã empregou e para a natureza dos alvos, eles não estão atingindo concentrações de pessoal, eles estão atingindo radares, eles estão atingindo dispositivos de retransmissão de comunicações, eles estão atingindo depósitos de petróleo, eles estão derrubando, sabe, infraestrutura. Essa é a prioridade deles. Eles não estão matando pessoas, eles sabem onde as pessoas estão, eles não as estão matando. E esse tem sido o método deles o tempo todo. Volte ao ataque contra a base aérea de Al-Adid depois que os Estados Unidos assassinaram Qasem Soleimani, chefe da Força Quds. Os iranianos atingiram com armas de precisão, eles acertaram tudo o que miraram. Quem olhou a sobreposição dos alvos e os danos de batalha, viu que eles acertaram tudo o que miraram. Eles não miraram nos bunkers, eles não miraram onde as tropas estavam porque a última coisa que queriam era matar um grande número de americanos. E é assim que está agora. Há uma razão pela qual nossos números de baixas são tão baixos. É porque os iranianos não estão tentando matar americanos e também não estão tentando matar israelenses. Veja as estatísticas de baixas em Israel e a quantidade de danos que foi causada ali. Então, ao contrário dos Estados Unidos, onde European Union posso apontar os ataques iniciais com o sistema de foguetes de artilharia de alta mobilidade e alguns ataques com sistemas de mísseis táticos que nós designamos, nós ajudamos, usamos deliberadamente esses ataques contra campos de treinamento para matar o maior número possível de soldados russos. Nós os usamos contra instalações de comando e controle para matar o máximo possível de russos. Estávamos em modo de matar o máximo possível. E agora o Whittaker vai dar lições aos russos e aos chineses. Os russos e os chineses não vão deixar o Irã cair. Agora, se o Irã cair por vontade própria, isso é outra coisa. Quero dizer, não se pode responsabilizar a Rússia ou a China por qualquer fraqueza política interna do Irã. Isso é um problema iraniano. Mas enquanto o governo iraniano permanecer no poder, os russos e os chineses vão garantir que o Irã seja capaz de se defender. A Rússia tem investimento demais no corredor econômico norte-sul que vem negociando com os iranianos. A China acabou de inaugurar a nova ligação ferroviária da Rota da Seda entre o oeste chinês e o Irã. Eles não vão abrir mão disso. Tem um plano inteiro para desenvolver a União Econômica Euroasiática e abrir esse novo mercado que vai valer trilhões de dólares. O Irã é crítico nisso. Então a Rússia e a China não vão voltar atrás neste caso, senhoras e senhores. Eles não vão sair fora. Farão o que for preciso para manter o Irã na luta, mas, mais importante, farão o que puderem para acabar com esta guerra. A Rússia e a China passam muito mais tempo procurando uma solução diplomática do que tentando descobrir como ajudar o Irã a matar americanos. Bem, e European Union, acho que isso é realmente importante. Ao tentar avaliar as chances da diplomacia, tão importante quanto o que você diz e faz, é também a mensagem pública que está sendo transmitida e como a opinião pública, tanto nos Estados Unidos, quanto no Oriente Médio e na China, vê muitas dessas coisas, diz quanta influência e margem de manobra o seu país tem. Isto é apenas uma parte. Isto é do Global Times, o jornal oficial do Partido Comunista Chinês que eles publicam. Ou seja, foi aprovado pelo governo deles. Então, quando eles publicaram isso, a segurança dependia do número de navios de guerra que o patrulhavam. Aí você vê no pequeno gráfico, se conseguirem ler, que mostra o tio Sam acendendo um fogo e depois dizendo, esperançosamente, que outros países venham nos ajudar a apagar o incêndio que nós mesmos começamos. E então o artigo continua dizendo, o ministro das Relações Exteriores chinês Wang Yi tratou disso diretamente em telefonemas com seus homólogos do Kuwait, Bahrein, Paquistão e Catar para trocar impressões sobre o Irã. Ele disse que esta guerra não deveria ter acontecido. É uma guerra que não beneficia ninguém, como você disse, sobre eles quererem acabar com ela. É uma guerra que, disse ele, ao observar que sem a autorização das Nações Unidas, os Estados Unidos e Israel atacaram o Irã no meio das negociações em curso entre Estados Unidos e Irã, o que claramente viola o direito internacional. Em outras palavras, continuou ele, alguém ateou o fogo. Agora estão pedindo ao mundo que ajude a apagar o incêndio e que divida a conta. E então, o que você acha disso? Não só o comentário anterior e como eles obviamente veem isso, mas o fato de que ele está falando com seus homólogos no Oriente Médio. E o que você acha que isso pode resultar? Bom, antes de mais nada, sabemos que os chineses são diplomatas muito capazes. As pessoas podem até ter esquecido, mas foi a China que tomou a iniciativa e fez com que os sauditas e os iranianos se sentassem e renovassem as relações diplomáticas, algo que ninguém nos Estados Unidos achava possível ou esperava. Sabe, nosso trabalho era manter sauditas e iranianos em lados opostos, prontos para guerrear entre si, especialmente os sauditas, para que comprassem mais do nosso armamento. E de repente a China entrou e fez a paz.
paz. E a China está no modo pacificador. A economia chinesa é tal que a sua necessidade pelo petróleo do Oriente Médio faz da China uma voz que os líderes da região precisam ouvir. Portanto, não vão ser desprezados por ninguém. Assim, os chineses estão fazendo as ligações necessárias para criar as condições propícias aos tipos de concessões que serão necessárias para o fim desta guerra. Você pode começar a analisar os termos usados por Donald Trump. E você começa a ver, sabe, o contorno de uma rota de saída, uma em que declaramos vitória. Quer dizer, você ouve o presidente declarando vitória todos os dias. Ganhamos, nós os destruímos, fizemos isto, fizemos aquilo. A chave para declarar vitória, porém, é que, uma vez declarada, a guerra tem de acabar. E para acabar com a guerra, é preciso que o Irã concorde em encerrar o conflito. Dessa forma, o presidente pode dizer: European Union, acabei com a guerra. European Union, não acho que a Rússia ou a China vão contestar o presidente e receber o crédito por isso, porque eles não se importam com a política interna americana. O que lhes interessa é o quadro geopolítico e econômico mais amplo que faz o petróleo do Oriente Médio voltar a fluir. Essa é a maior preocupação deles. Mas lembre-se, os russos são os que sempre dizem que a guerra na Ucrânia só pode acabar, que só pode haver um cessar-e-fogo quando as causas profundas desse conflito forem tratadas, porque a Rússia não quer um cessar-e-fogo e, 5 anos depois, estar lutando a mesma guerra. Quando a guerra na Ucrânia acabar, acabou. Não haverá mais guerras. Esse é o objetivo da Rússia. O objetivo iraniano é que, quando esta guerra acabar, não haja mais guerra. E uma das exigências iranianas, que vimos articulada pelo Ministério das Relações Exteriores deles, há pouco, Parece que estamos travados de novo. Tenho certeza de que logo voltas que voltamos. Vimos isso justamente ontem à noite. Eles disseram que uma das coisas é que os Estados Unidos têm que sair do Oriente Médio, que acabou a era de ter bases por toda parte cercando o Irã. E o interessante é que a China está agora trabalhando com os países árabes do Golfo, e esses países começam a dizer: não sabemos se queremos os americanos de volta quando isso acabar. E os Estados Unidos podem aceitar isso porque as bases foram destruídas. Vai nos custar dezenas de bilhões, se não mais, para reconstituir a capacidade nessas bases. Então acho que há potencial para isso. E também, se a guerra acabar, se o Trump declarar vitória, então ele pode, por exemplo, dizer que vai suspender as sanções, que é uma exigência iraniana para levantar as sanções econômicas, indenizações. Provavelmente não vai acontecer. Mas acho que a China e o Irã vão recuar nesse ponto, talvez aceitando indenizações por crianças escolarizadas assassinadas ou algo nessa linha. Fizemos algo parecido com os passageiros de um avião que derrubamos anteriormente. Então pode ser que vejamos isso. Mas acho que estamos começando a ver os elementos básicos de um acordo de compromisso. Mas o presidente, sabe, vai ter que escolher o momento certo. E ele não pode anunciar isso até que os russos e os chineses venham até ele e digam: tudo bem, temos os iranianos a bordo. Então acho que há muita diplomacia acontecendo nos bastidores agora para colocar os iranianos onde precisam estar. Israel é uma incógnita. O que Israel vai fazer? Porque mesmo que os Estados Unidos saiam do Oriente Médio, se Israel continuar posicionado para atacar, vai ser preciso alguma garantia dos Estados Unidos para manter Israel, esse cão de ataque contido. Ou então os países árabes do Golfo terão de formar uma coalizão anti-Israel para que, se Israel for à guerra contra um, vão à guerra contra todos, e Israel não fará isso. Isso provavelmente vai se desenrolar nas próximas 1 ou 2 semanas. Essa guerra não pode continuar por muito mais tempo, coronel. A economia dos Estados Unidos não vai parar. A gasolina estava a 3,11 dólares na semana passada. Agora está a 3,75 dólares. E a European Union não sei quanto vai estar em uma semana, mas não acho que vá cair. O preço do petróleo está subindo. Estava a 95 dólares esta manhã. Subiu para, digamos, 105, 106 dólares. Talvez até mais agora. Sabe, o presidente não pode deixar isso se arrastar para sempre. Todo esse discurso de que a guerra pode continuar até setembro. Não, não pode. A guerra vai continuar, acho, mais umas 2 semanas, e então o Trump vai trabalhar com os chineses e os russos para encontrar uma forma de declarar vitória e obter essa saída diplomática. Sim, e a European Union, estou totalmente com ele. Ele pode dizer o que quiser, contanto que tire essa guerra da mesa. Nos poucos minutos que temos, quero analisar um pouco o lado russo, mas, mais que isso, quero ver o que pode vir depois disso. Você acabou de mencionar que os chineses já estão conversando com os países do Golfo, e quando isso tudo acabar, muitos deles vão manter relações com os Estados Unidos ou não? Saiu hoje de manhã na mídia russa uma matéria que acho que resume isso. Já ouvi isso de outras fontes. Também ouvi isso de uma fonte americana que muita gente está percebendo. Não é essa, Gary, esta aqui. Muita gente está vendo. Não, espera. Não é essa. É sim. Desculpa. Muita gente está vendo, especialmente o Araghchi e os iranianos, é meio que uma história de Davi contra Golias. Eles enfrentaram os Estados Unidos quando ninguém mais fez isso em décadas. E estão vendo o surgimento de um novo herói. Isto vem da mídia russa.
Nas redes sociais não é Donald Trump, nem Elon Musk. É o atual ministro das Relações Exteriores, Abbas Araghchi. De vez em quando ele aparece nos meios de comunicação americanos com discursos e citações e basicamente diz que, por não terem sido amedrontados, eles não agiram como a Venezuela, que sofreu um grande golpe e todo mundo se rendeu. Muitos outros países, nem mesmo o Irã no ano passado, tinham se levantado, mas agora estão de pé. E se saírem disso com termos minimamente próximos aos que propuseram e que a maior parte do mundo reconheceu que eles tiveram sucesso e que nós falhamos em nossos objetivos militares? Quais são as consequências daqui para frente e, especialmente, se você puder caracterizar isso em relação ao grupo formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, como isso se encaixa? Bem, o Irã foi convidado a entrar como membro pleno do grupo formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. O Irã é membro pleno. Mas isso ocorreu no governo do anterior presidente Raisi e do seu ministro das Relações Exteriores. Raisi era muito entusiasmado com esse agrupamento. E quando o helicóptero dele caiu em maio de, nossa, que ano foi, 2024? Pois é, os iranianos estavam em dificuldade. O novo presidente, Pezeshkian, e Araghchi, o ministro das Relações Exteriores, não eram tão entusiasmados com o grupo formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Eles são, na verdade, muito pró-Ocidente. O presidente iraniano vinha dizendo que precisamos melhorar as relações com o Ocidente, e Araghchi dizia que essa devia ser a direção. Não tínhamos tanta certeza de mergulhar de cabeça nessa grande guinada para o Oriente. Bem, obrigado aos Estados Unidos, a Joe Biden e a Donald Trump, porque transformamos duas pessoas que estavam dispostas a trabalhar conosco e os fizemos ficar totalmente contra nós. Araghchi é muito impressionante. Tive o privilégio de conhecê-lo em setembro do ano passado, quando ele e o presidente iraniano, que também conheci, vieram à Assembleia Geral e falaram em Nova York. Eles organizaram um pequeno encontro com jornalistas ocidentais, onde pudemos fazer perguntas. O Araghchi é um sujeito muito perspicaz, com grande conhecimento e muito patriota. A profundidade do conhecimento dele mostra que é um indivíduo muito competente. Quando ele fala, não solta frases politicamente motivadas. São palavras ligadas a uma compreensão profunda, não apenas do Irã, mas de como o Irã interage com a região. Se há alguém que pode ajudar a curar as feridas da guerra, é o Araghchi. Não me preocupa que os iranianos saiam desta guerra arrogantes. Eles não são assim. Não querem dominar a região. Querem apenas viver em paz com as sanções suspensas para que a economia funcione como deve. E o Araghchi é o homem para fazer isso acontecer. Acho que ele vai emergir como uma estrela regional, até global, se conseguir sobreviver. Infelizmente, ele está na mira, e tanto os israelenses quanto os norte-americanos entendem o quanto influente esse homem poderia ser em um ambiente pós-conflito. E a European Union não ficaria surpreso se, quero dizer, sei que estão tentando matá-lo, mas espero por nosso próprio bem, porque ele é realmente um dos homens inteligentes que tem uma boa bússola moral. Ele precisa sobreviver a esta guerra para poder conduzir o Irã para fora disso. Isso seria o melhor para os Estados Unidos, mas podemos matá-lo. E aí teremos alguém mais conservador. Seria como matar Ali Khamenei. Agora, por exemplo, temos o filho dele mais conservador e menos capaz. Se você matar o Araghchi, que é um dos diplomatas mais capazes que os iranianos têm, não vai surgir alguém da mesma qualidade. Vai aparecer alguém ressentido em busca de vingança que tornará o período pós-conflito um inferno. Mais problemático. Desculpe, Dick. Não consigo ouvir o que você está dizendo sem lembrar do nosso secretário da guerra. Quero dizer, o secretário de Estado, Mark Rubio, que parece muito mais interessado em assuntos militares do que em diplomacia. Então não precisamos de outro desses no palco. Escutem, nos últimos minutos que temos, quero mostrar mais uma coisa. Esqueçam a diplomacia por um minuto, deixando de lado o grande quadro e todo o resto. Não há um alvo militar claramente alcançável para os Estados Unidos. Entramos numa guerra e não temos uma saída militar, então temos que achar outra solução. Se a diplomacia não funcionar e não chegarmos a um acordo onde cedamos a tudo que o lado iraniano está pedindo, existe outra alternativa possível que tem sido discutida aqui. Agora vou mostrar algo que um ex-presidente da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos disse recentemente na Fox News. Ele se refere a algo que na superfície soa como uma brincadeira. Mas vocês vão ver que o Newt Gingrich não parece estar brincando. E a European Union, quero saber o que vocês acham. Ele escreve: em vez de brigar por um gargalo de 21 milhas, abrimos um novo canal por território amigo. Uma dúzia de detonações termonucleares e teremos uma via navegável maior que o Canal do Panamá, mais
mais profunda que o canal de Suez e mais segura contra ataques iranianos. Agora, você até vê que isso, acho que o tal Grok ou algo assim no rodapé, diz que isso vem de um artigo satírico blá 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 e tenho certeza que o Newt Gingrich diria, European Union só estava brincando, mas estou dizendo que há pessoas pensando exatamente nesse resultado. O que você acha da ideia de usar armas nucleares se as coisas não saírem como quer? Bom, antes de tudo, as pessoas precisam entender que isso faz parte da nossa postura nuclear. Leiam. Podemos usar armas nucleares preventivamente, isto é, sem que um ataque com armas de destruição em massa as desencadeie. Não é uma arma apenas dissuasiva. Foi concebida para ser usada. Pode ser usada de forma preventiva. E pode ser usada quando um número significativo de tropas americanas estiver em risco. Nós não vamos ficar de braços cruzados se 40, 50 mil tropas americanas de repente estiverem em perigo. Faremos o que for preciso para salvá-las, e isso inclui a possível utilização de armas nucleares de forma preventiva. Se esta guerra der errado, vamos esgotar nossos interceptadores de mísseis em terra e no mar. Lembrem-nos, a única coisa que mantém um grupo de batalha com porta-aviões viável é o fato de que ele é navios da classe Aegis, com SM-3 Block IIIs e SM-6 que podem derrubar mísseis. Temos um número finito desses, e quando os esgotarmos, o grupo de batalha com porta-aviões ficará literalmente indefeso e terá que se retirar. Nossos aviões operam a partir de bases. Quando acabarem os mísseis, não teremos nada. Os iranianos não vão ficar sem mísseis. Então, se você não encontrar uma saída, poderá haver uma situação em que um grande número de tropas americanas esteja em perigo e não possamos defendê-las. E nesse ponto, doutrinariamente, os Estados Unidos podem definitivamente usar armas nucleares. É algo apenas doutrinário. Também quero ressaltar, e Pete Hegseth, embora a European Union não goste do sujeito, disse isso uma vez. Quer dizer, pode até ter esquecido, mas ele disse que sempre que quando tivemos exercícios em que usávamos armas nucleares e achávamos que seria uma guerra nuclear limitada, isso sempre fugiu do controle e acabou numa troca global. Esta é uma situação muito perigosa para os Estados Unidos usarem armas nucleares. As pessoas precisam lembrar do ambiente em que estamos operando. O último tratado de controle de armas entre os Estados Unidos e a Rússia, o Tratado Novo START, expirou no dia 4 de fevereiro. Não existe mais controle de armas. Na verdade, ambos os lados, especialmente os Estados Unidos, estão aumentando o número de armas nucleares implantadas. Estamos indo na direção errada. E não existe um quadro de limitações. Estamos em um momento de anarquia nuclear agora. E juntando isso ao uso de armas nucleares, não vai ser como o que o Newt Gingrich descreve. Se usarmos armas nucleares, estaremos iniciando um processo que não termina até que todo mundo esteja morto por uma troca termonuclear generalizada. Portanto, armas nucleares não são a solução. E a European Union, espero que haja pessoas dizendo isso ao Donald Trump. Embora saibamos que o chefe do Estado chamar o conjunto, lhe disse que não podemos manter o Estreito de Hormuz aberto. E Tulsi Gabbard disse a ele que não haveria mudança de regime. E ele mesmo assim foi à guerra na premissa de que mudaríamos o regime e conseguiríamos manter o Estreito aberto. Mas alguém precisa lembrar continuamente a este presidente de que não podemos usar armas nucleares. Isso não é a resposta. Isso só vai criar, basicamente, consequências fatais. Precisamos sair desta guerra. E os russos e os chineses sabem disso. E eles estão trabalhando para criar uma saída que permita ao presidente salvar a própria imagem, algum mecanismo para isso. Vamos rezar a Deus que seja exatamente isso, porque é simplesmente impensável o que pode acontecer se seguirmos por um caminho sombrio. Mas escute, agradeço muito por ter vindo e conversar conosco. Valorizo muito suas observações, especialmente sua experiência como fuzileiro naval e como diplomata. Agradecemos muito. Obrigado por ter vindo, muito obrigado por me receberem, e nós também agradecemos a vocês. Não esqueçam de curtir e se inscrever se ainda não fizeram isso. E também, para avisar a todos, estamos em podcast. Se vocês costumam obter informações por podcast e vão gostar, basta ir ao lugar onde vocês costumam ouvir podcast.